Hoje, eu quero te conduzir com calma para um lugar de descanso, um lugar onde o barulho do dia vai ficando baixo, e onde a mente, aos poucos, aprende a soltar o peso. Talvez você esteja cansado, talvez você tenha deitado, mas o coração ainda está de pé, talvez o corpo queira dormir, e a cabeça não pare de falar. Então, eu te convido a fazer uma coisa simples. Respira devagar, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, sem pressa, e enquanto você respira, eu vou contar uma história da Bíblia. Uma história para quando a vida parece agitada, uma história para quando o medo tenta tomar conta, uma história para quando a noite chega, e a gente só queria paz. Essa história aparece em Marcos capítulo 4 versículos do 35 ao 41. Também aparece em Mateus capítulo 8 versículos do 23 ao 27. E também em Lucas capítulo 8 versículos do 22 ao 25. É a história de Jesus no barco, e de como ele acalma uma tempestade. E hoje, você não precisa provar nada, não precisa se forçar, não precisa sentir certo. Só ouça, e deixe a palavra embalar você. Imagina o fim de um dia cheio, um dia longo, cheio de gente, de vozes, de perguntas, de movimentos. Os evangelhos mostram que Jesus, muitas vezes, ensinava perto da água. Em Marcos capítulo 4 versículo 1, diz que ele começou a ensinar à beira do mar. E a multidão era tão grande, que ele entrou num barco, e ensinou de lá, o vento leve do lago, o som das águas, e a voz de Jesus, alcançando o povo. Nesse mesmo capítulo, Jesus fala de sementes, fala do reino de Deus, que cresce em silêncio, fala do pequeno começo, que vira grande coisa. Você pode ver isso em Marcos capítulo 4 versículos do 26 ao 32. E isso é bonito, porque antes da tempestade, existe semente, antes do medo, existe palavra plantada, antes do vento forte, existe um ensino calmo. Às vezes, Deus faz assim com a gente. Ele prepara o coração, antes da travessia, ele coloca uma verdade dentro, antes da noite difícil. Agora, a tarde vai caindo, a luz muda, e chega o começo da noite. Em Marcos capítulo 4 versículo 35, está escrito que naquele dia, ao anoitecer, Jesus disse aos discípulos algo simples: passemos para o outro lado. Ao anoitecer, esse detalhe é pequeno, mas tem uma força grande, porque é na noite que a ansiedade costuma aparecer. É na noite que a mente tenta resolver tudo. É na noite que lembranças voltam. É na noite que o silêncio parece mais alto. Então, Jesus diz: vamos atravessar. E atravessar nem sempre significa que vai ser fácil. Às vezes, atravessar é só continuar, é só seguir o passo do dia. Mas até os passos simples podem nos levar a águas agitadas. Em Marcos capítulo 4 versículo 36, diz que eles levaram Jesus no barco, do jeito que ele estava, e outros barcos iam com eles, do jeito que ele estava, sem cerimônia, sem preparação, sem espetáculo. Ele estava ali, presente, humano, cansado, e isso importa, porque Jesus não é um Deus distante. Ele conhece o peso do dia, ele conhece o cansaço do corpo. Em Mateus capítulo 8 versículo 23, diz que Jesus entrou no barco, e os discípulos o seguiram. E em Lucas capítulo 8 versículo 23, há um detalhe muito marcante: enquanto navegavam, Jesus adormeceu. Jesus, dormindo, não é poesia, é cena real. E Marcos capítulo 4 versículo 38, diz ainda mais: Jesus estava na parte de trás do barco, dormindo sobre um travesseiro, uma noite, um barco, uma travessia. E Jesus dorme, para quem está com insônia. Essa imagem é quase um consolo, porque mostra que o descanso é algo santo, mostra que dormir não é fraqueza, mostra que o corpo pode descansar sem culpa. E também mostra outra coisa: Jesus dorme, não porque a vida seja sempre tranquila, mas porque ele confia, ele está em paz, mesmo antes de ver o que vem. Agora, vamos olhar para o lugar dessa história. O Mar da Galileia, também chamado de lago, é cercado por regiões mais altas, colinas, e por isso, ventos podem descer rápido. O ar frio desce, encontra o ar mais quente sobre a água, e o que era tranquilo vira agitado em minutos. Tempestades ali podem surgir de repente, quase sem aviso, e isso é parecido com a ansiedade. Às vezes, você estava bem, e de repente, um pensamento puxa outro, uma preocupação cresce, o coração acelera, e você sente como se o barco da vida
estivesse recebendo água. Então, em Marcos capítulo 4 versículo 37, diz que se levantou uma grande tempestade de vento. As ondas batiam no barco, e o barco começava a se encher. Lucas capítulo 8 versículo 23, diz que uma tempestade caiu sobre o lago. E eles corriam perigo. Mateus capítulo 8 versículo 24, diz que o barco era coberto pelas ondas. O texto mostra uma sequência: vento, ondas, água, perigo, medo. E agora, um ponto importante: ali no barco, havia homens experientes, pescadores, gente acostumada com água. Mesmo assim, eles tiveram medo. Isso nos ajuda, porque o medo não escolhe só quem é fraco. O medo visita pessoas fortes, visita gente experiente, visita quem já passou por muita coisa. Então, se hoje você sente medo, isso não significa que você falhou. Significa apenas que você é humano. A água entra, o barco balança, a noite escurece, e o coração dos discípulos dispara, e Jesus dorme. Então eles vão até ele. Em Marcos capítulo 4 versículo 38, eles dizem algo muito sincero: Mestre, não te importas que pereçamos? Em Mateus capítulo 8 versículo 25, eles clamam: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Em Lucas capítulo 8 versículo 24, eles repetem: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Percebe? Não é uma oração bonita. Não é uma oração organizada. É um grito. É um pedido cru. E Deus entende esse tipo de oração. Às vezes, a oração da ansiedade é assim: Senhor, eu não aguento. Senhor, me ajuda. Senhor, eu estou com medo. E isso ainda é oração. Agora, pensa com carinho na pergunta deles: Tu não te importas? Às vezes, a ansiedade tenta nos convencer exatamente disso: que Deus não se importa, que Deus não vê, que Deus não ouve. Mas a história vai mostrar que presença não é barulho, e que silêncio não é abandono. Jesus estava no barco o tempo todo. Em Marcos capítulo 4 versículo 38, ele estava ali, mesmo dormindo. Então, Jesus se levanta, e eu gosto de notar como a Bíblia não descreve pânico em Jesus. Ela descreve autoridade, calma, clareza. Em Marcos capítulo 4 versículo 39, diz que ele se levantou, repreendeu o vento, e disse ao mar: Silêncio, acalma-te. E o vento cessou, e houve grande bonança. Em Lucas capítulo 8 versículo 24, diz que Jesus repreendeu o vento e a fúria das águas, e tudo se acalmou. Em Mateus capítulo 8 versículo 26, diz que ele repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Imagina esse momento: o vento para, o barulho desce, as ondas diminuem, a água se aquieta, e a noite fica silenciosa, como se o mundo obedecesse uma voz. E depois, Jesus fala com os discípulos. Em Marcos capítulo 4 versículo 40, ele pergunta: Por que sois assim tímidos? Como não tendes fé? Em Mateus capítulo 8 versículo 26, ele pergunta: Por que temeis, homens de pequena fé? Em Lucas capítulo 8 versículo 25, ele pergunta: Onde está a vossa fé? Repara num detalhe muito bonito: Jesus primeiro acalma o mar, e só depois cuida do coração. Ele não começa acusando, ele começa salvando, ele começa trazendo paz. Esse é o jeito de Jesus. E agora, em Marcos capítulo 4 versículo 41, diz que os discípulos ficaram tomados por grande temor, e diziam entre si: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Lucas capítulo 8 versículo 25, diz algo semelhante: que eles ficaram com medo e admiração, e perguntavam: Quem é este? Essa pergunta é profunda, porque não é só sobre poder, é sobre identidade. Quem é Jesus? Agora, eu quero caminhar bem devagar com você por essa pergunta: quem é Jesus? No Antigo Testamento, a Bíblia fala que Deus tem autoridade sobre as águas. O mar, muitas vezes, aparece como símbolo de caos, de perigo, de forças que o ser humano não controla. Por exemplo, no Salmo capítulo 89 versículo 9, está a ideia de que Deus domina o bramido do mar, e aquieta suas ondas. No Salmo capítulo 65 versículo 7, aparece a mesma ideia. Deus acalma o ruído dos mares. E no Salmo capítulo 107 versículos do 23 ao 30, existe uma cena muito parecida com a nossa história. Marinheiros no mar, uma tempestade, o medo, um clamor, e Deus conduz a bonança. Quando Jesus, em Marcos capítulo 4 versículo 39, fala com o mar, e o mar obedece.
Isso toca nesse lugar profundo, onde a Bíblia diz que Deus é Senhor sobre o caos. Ou seja, a história não é só um milagre bonito, ela é uma revelação de quem Jesus é. E tem mais um paralelo muito humano. No livro de Jonas, existe uma história de tempestade no mar. Em Jonas capítulo 1 versículos do 4 ao 6, uma grande tempestade se levanta. Os homens ficam com medo. E Jonas está dormindo. Eles acordam Jonas e pedem ajuda. Mas aqui, com Jesus, é diferente. Jonas dorme, mas não tem autoridade sobre o mar. Jesus dorme, e quando se levanta, ele fala, e o mar se cala. Isso mostra que Jesus não é apenas mais um profeta. Ele é o Senhor presente no barco. Agora, eu quero que você volte para a cena, mas com mais calma, como se a gente pudesse ficar ali por mais tempo. O barco está molhado, a madeira escorrega, o vento mudou, o céu escuro, a água bate, e os discípulos tremem. E ali, no meio disso, Jesus dorme. Às vezes, sua mente pergunta, igual a deles: Deus, o Senhor se importa? Deus, o Senhor está vendo? Deus, por que está tão silencioso? E a história responde, sem brigar com você, ela responde com presença. Ele está no barco. Se você quiser, repete bem devagar. Ele está no barco. Ele está no barco. Ele está no barco. Mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu esteja com medo, ele está no barco. Agora, eu vou te conduzir em um descanso prático. Um descanso simples. Respira. E enquanto respira, pensa em uma frase curta. Mestre, mestre. Como em Lucas capítulo 8 versículo 24. Respira de novo. Senhor, salva-me. Como em Mateus capítulo 8 versículo 25. Respira mais uma vez. Silêncio. Acalma-te. Como em Marcos capítulo 4 versículo 39. Talvez você não esteja num barco real, mas você pode estar num mar interno. Mar de pensamentos, mar de preocupações, mar de lembranças, mar de medo do futuro. Então, hoje, essa história pode ser uma âncora. Agora, eu quero estender um pouco a conversa sobre fé, porque Jesus pergunta sobre fé, mas ele pergunta, depois de salvar, em Mateus capítulo 8 versículo 26. Ele fala, pequena fé, e isso é importante, pequena fé, ainda é fé, pequena fé, ainda é vida, pequena fé, ainda é semente, e Jesus não despreza a semente, ele cultiva. Às vezes, a gente acha que fé significa não ter medo, mas a fé dos discípulos apareceu no lugar mais simples. Eles foram até Jesus. Talvez sua fé hoje seja só isso, só o ato de ouvir, só o ato de dizer, me ajuda, só o ato de não desistir. E isso já é muito. Agora, pensa no que Jesus faz. Ele fala com o mar, mas depois fala com eles, como se dissesse, eu cuido do que está fora, e cuido do que está dentro. Porque, muitas vezes, a tempestade externa mexe com a interna, e a tempestade interna faz a externa parecer maior. Eu quero te dizer algo com calma. Você não precisa resolver tudo hoje. Hoje, você só precisa atravessar a noite. E atravessar, com Jesus no barco. Agora, eu vou repetir a história, de um jeito ainda mais lento. Como uma canção. Porque repetir, acalma. Repetir, ajuda o cérebro a desacelerar. Ao anoitecer, Jesus disse, vamos para o outro lado. Marcos capítulo 4 versículo 35. Eles entraram no barco. Mateus capítulo 8 versículo 23. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu. Lucas capítulo 8 versículo 23. Então veio o vento. Vieram as ondas. Veio o perigo. Marcos capítulo 4 versículo 37. E eles clamaram, com medo. Mateus capítulo 8 versículo 25. Jesus se levantou. Marcos capítulo 4 versículo 39. E disse ao mar, silêncio. Acalma-te. Marcos capítulo 4 versículo 39. E houve grande bonança. Mateus capítulo 8 versículo 26. Depois, ele perguntou sobre a fé. Lucas capítulo 8 versículo 25. E os discípulos se admiraram. E perguntaram, quem é este? Marcos capítulo 4 versículo 41. Agora, eu quero conversar com você sobre uma coisa bem real. Às vezes, Jesus parece dormir na nossa vida. Parece que ele está em silêncio. Parece que nada muda, mas a história mostra que Jesus dormindo não é Jesus ausente, é Jesus presente, mesmo quando a gente está confuso. E isso nos ensina algo. A paz verdadeira não depende do barulho, ela depende da presença. Talvez você tenha vivido dias pesados.
Talvez você esteja carregando mais do que deveria. Talvez você esteja tentando controlar coisas que você não pode. E é por isso que a mente não descansa. Porque a mente acredita que se ela pensar muito, ela vai impedir o pior. Mas pensar demais, às vezes, só cansa. Hoje, eu te convido a soltar. Soltar um pouco, soltar devagar, como quem abre a mão e entrega. E se você quiser, você pode fazer essa entrega com uma frase simples. Jesus, eu entrego o meu mar. Jesus, eu entrego o meu medo. Jesus, eu entrego o meu amanhã. Agora, vamos olhar para o momento em que Jesus fala. Silêncio, acalma-te. Essa frase é curta, e por isso, ela entra fácil no coração. Você pode repetir por dentro, como uma oração. Silêncio, acalma-te. Silêncio, acalma-te. Silêncio, acalma-te. E se você estiver com ansiedade agora, percebe uma coisa. Sua ansiedade é barulhenta. Ela fala rápido. Ela cria cenários. Ela cria urgência. E Jesus fala diferente. Jesus fala simples. Jesus fala com autoridade. Jesus fala com paz. Agora, eu quero te conduzir em uma prática bem mansa. Como se fosse uma meditação cristã. Só com a Bíblia no centro. Respira. E pensa, Jesus está comigo. Respira de novo. E pensa, Ele está no barco. Respira mais uma vez. E pensa, Ele pode acalmar. Talvez você diga, mas eu não estou vendo bonança. Tudo bem, às vezes, a bonança começa dentro, e só depois, aparece fora, porque Deus pode acalmar o coração, mesmo quando o mundo ainda está barulhento. Agora, eu quero abrir um pouco o olhar para a vida de Jesus. Jesus não prometeu ausência de tempestades, mas prometeu presença. Em Mateus capítulo 28 versículo 20, Jesus diz que estaria conosco todos os dias. Isso inclui o dia bom e o dia difícil, inclui a tarde e a noite, e aqui, no barco, isso fica visível. Ele está com eles, no meio do perigo. Eu quero também lembrar você de uma frase de Jesus, que aparece em outro momento. Em João capítulo 14 versículo 27, ele fala sobre a paz que ele dá, uma paz diferente da do mundo. Eu não vou alongar, eu só quero que você guarde a ideia. Jesus oferece uma paz que não depende da circunstância. Agora, volta para os discípulos. Eles viram a tempestade, e esqueceram por um momento quem estava ali. E isso é humano. A gente faz isso. A gente vê o problema, e ele vira gigante. A gente vê o vento, e parece que tudo vai acabar. Então, Jesus pergunta, onde está a fé? Lucas capítulo 8 versículo 25. Como quem diz, traz a fé de volta para o lugar certo. Coloca a fé em mim, olha para mim, e aqui, existe uma aplicação bem suave. Fé, não é negar o vento. Fé, é lembrar que Jesus é maior. Fé, é chamar Jesus. Fé, é atravessar, mesmo tremendo. Agora, se você estiver quase dormindo, eu vou deixar o ritmo ainda mais lento, para te ajudar a desligar. Jesus está no barco, a tempestade não manda, o vento não governa, o mar obedece ao Senhor. E você, não precisa lutar sozinho. Eu quero contar de novo uma imagem do Salmo capítulo 107 versículos do 23 ao 30. Ali, o salmista fala de homens no mar, fala de ondas que sobem e descem, fala de coração derretendo de aflição, e fala de um clamor, e então, fala de Deus conduzindo a bonança e ao porto desejado. Esse salmo combina com a história do barco, e combina com a nossa vida, porque às vezes, a gente só quer chegar num porto, num lugar seguro, num lugar de paz, e Deus pode conduzir. Agora, eu quero te dizer algo bem simples e bem verdadeiro. O porto de hoje pode ser só dormir. Dormir já é vitória quando a mente está pesada. Dormir já é cura quando o coração está cansado. Então, se você puder, deixa o corpo relaxar. Solta a mandíbula, solta a testa, solta os ombros, e lembra, Jesus está no barco. Agora, eu vou fazer uma oração bem curta, em frases pequenas, e você pode só ouvir. Senhor Jesus, Tu conheces minha noite, Tu conheces meus pensamentos, Tu sabes o que eu não consigo explicar. Tu estás comigo, Tu estás no barco, acalma meu coração, repreende o vento dentro de mim, traz bonança, e me dá descanso. Agora, volta para a cena da bonança. Depois que tudo se acalma, os discípulos ficam admirados, o medo muda de lugar, e a pergunta fica, quem é este? Marcos capítulo 4 versículo 41, e essa pergunta pode virar uma resposta dentro de você. Jesus é o Senhor que está presente. Jesus é o Senhor que cuida. Jesus
É o Senhor que tem autoridade. Talvez você esteja atravessando uma tempestade de vida, uma tempestade de contas, uma tempestade de decisões, uma tempestade de saúde, uma tempestade de família, uma tempestade interna, que ninguém vê, e hoje, a única coisa que você consegue fazer é ouvir. Tudo bem, porque ouvir também é fé. Agora, eu quero te lembrar de um detalhe da história, que às vezes passa rápido. Em Marcos capítulo 4 versículo 36, diz que outros barcos acompanhavam. Ou seja, havia mais gente naquela água. Talvez existam pessoas ao seu redor, atravessando tempestades também, e você nem sabe, e elas nem sabem a sua. Isso nos lembra de ter compaixão, e também de não se sentir tão sozinho. Mas hoje, a nossa travessia é esta: travessia para o sono, travessia para a paz. Então, eu vou diminuir mais o ritmo e repetir alguns lembretes, como quem embala uma criança. Ele está no barco, ele se importa. Ele tem autoridade, ele pode acalmar, ele pode trazer bonança, e se a sua mente começar a correr, você pode voltar para uma frase só, uma frase pequena: silêncio, acalma-te. Marcos capítulo 4 versículo 39. Agora, eu vou encerrar com uma reflexão bem suave. A vida tem ondas, tem vento, tem noite, mas também tem presença, e a presença de Jesus é maior do que a tempestade. Então, descanse. Deixe a noite ser noite. Deixe o corpo dormir. Deixe Deus cuidar do que você não controla. E se você acordar de madrugada, com pensamentos, volta para a cena, volta para o barco, volta para a frase: silêncio, acalma-te. Que Deus te dê descanso. Que Jesus esteja no seu barco. Que a paz habite seu coração. E que você durma em segurança. Amém.